Voar sempre foi um dos maiores sonhos da humanidade. Graças à tecnologia, hoje é possível percorrer rapidamente grandes distâncias. Mas às vezes, acidentes acontecem de uma forma tão rápida quanto a viagem. E sair vivo só por um milagre. As imagens a seguir mostram instantes finais de viagens que, por falhas humanas ou mecânicas, não chegaram ao seu destino. Uma seleção inédita dos acidentes aéreos mais incríveis. Veja o acidente que ocupa o 10º lugar de nossa lista especial. Após todos os procedimentos padrão, esse avião está começando a decolar, levando a bordo dezenas de passageiros. Porém, de forma estranha, ele não ganha altitude, se mantém quase linear em relação ao solo. A aeronave mal acaba de recolher o trem de pouso quando começa a deslizar pelo morro próximo ao aeroporto. O avião some por alguns instantes e então, a assustadora explosão. Fique agora com o 9º lugar entre os acidentes aéreos mais incríveis. Esse avião realiza manobras de aproximação do aeroporto. É uma questão de poucos minutos para que os passageiros estejam a salvo no saguão do aeroporto. A aeronave já diminuiu bastante a altitude. Está prestes a aterrissar na pista. Porém, no último instante, o comandante muda de ideia e o avião inicia uma acentuada curva pelos ares. E quando parece dar meia volta, uma tenebrosa fumaça surge no rastro das asas da aeronave. O avião voa de lado por mais alguns instantes e então perde altitude. A ponta da asa toca no chão, depois todo o corpo do avião que se desmancha à medida que se choca no solo. Depois do choque, uma gigantesca explosão. Um cogumelo de fogo e fumaça toma conta dos ares, pondo fim à história de dezenas de passageiros e tripulantes desse trágico voo. Veja o inacreditável acidente por outro ângulo. O momento da desastrosa aproximação, do choque no solo e depois a espetacular explosão. A hora e a vez do 8º lugar entre os acidentes aéreos mais sensacionais. O acidente envolve um avião que combatia as chamas que tomavam conta de um parque florestal americano. Enquanto lança produtos para combater o incêndio, o avião de pequeno porte perde uma das asas. Rodando, perde a outra asa. E então mergulha de maneira inevitável e mortal na densa mata do parque. Mais um acidente surpreendente toma conta da sua tela. Em 7º lugar. A tensão pode tomar conta de passageiros não apenas nos momentos que antecedem a aterrissagem. Pode acompanhar também quem está prestes a decolar rumo ao seu destino. Esse grande avião de passageiros percorre a pista antes de ganhar os ares. Mas, ao invés de ir se distanciando aos poucos do solo, a aeronave trafega como se fosse um carro. A tripulação parece se esforçar para que o avião decole. Porém, o máximo que conseguem é levantar um pouco o nariz do avião. E quando a câmera se aproxima do avião, registra o exato instante em que sua cabine se desintegra. E em alguns segundos após uma explosão, o fogo toma conta de toda a fuselagem da nave. Inesperado, inacreditável. Em 6º lugar, um incidente assustador que também merece estar em nossa seleção de acidentes aéreos mais incríveis. Agora, poucos metros distanciam o avião da pista do aeroporto. É momento de atenção mais do que redobrada de toda a tripulação. Quando as rodas do avião tocam a pista, a parte dianteira inclina em direção ao solo. E enquanto desliza sem controle, a cauda do avião se parte, deixando à mostra o interior da nave, em que assustados passageiros, felizmente, se livraram do pior. Veja o 5º lugar dos mais incríveis acidentes aéreos.
O tráfego aéreo não para mesmo em dias ruins, quando as aeronaves pousam e decolam com o auxílio de instrumentos. Caso desse tenebroso dia, a pista do aeroporto está bastante iluminada para que os aviões se aproximem e pousem sem problemas. É o caso dessa aeronave que já está a poucos metros do solo. E enfim, quando o avião toca a pista, em segundos, acontece a incrível explosão que é seguida por outra e outra mais. Confira a quarta colocação entre os mais incríveis acidentes envolvendo aviões. Autorizado a decolar, esse avião se prepara para alçar voo. Lentamente, ele vai ganhando altitude, ao mesmo tempo em que inicia uma manobra à direita. E depois disso, ao invés de começar a subir, o avião se volta para a pista do aeroporto, como se o alvo fosse o solo e não os ares. O avião continua a perder altitude, até finalmente se chocar e se desintegrar totalmente na pista. Observe atentamente o terceiro lugar entre os acidentes aéreos mais incríveis. Tempo fechado no momento da aterrissagem desse avião de passageiros. A poucos metros de altitude, o avião não se mantém em linha reta em direção à pista. Ele voa meio de lado. Ele parece navegar ao sabor dos ventos fortes que tomam conta do aeroporto. Mesmo assim, o piloto não desiste de pousar e continua se aproximando da pista. E quando tenta manter o prumo, o piloto não consegue vencer a força do vento. Ele tenta mudar o curso de navegação, mas não é bem sucedido. A máquina não consegue vencer a força do vento. O avião flutua, como se fosse um aviãozinho de papel. Por mais que tente, o comandante não consegue pousar a aeronave. Então, decide arremeter e ganhar os céus em busca de condições melhores e realmente seguras para tentar uma nova aterrissagem. Nem pisque os olhos. Chegou o momento do segundo lugar entre os acidentes aéreos mais incríveis. Entre árvores e edificações, é possível ver este avião se aproximando do aeroporto local, localizado em perímetro urbano. Por instantes, ele some de nossa vista. Ouve-se um estranho barulho e quando ressurge o avião, vai deixando atrás de si um rastro de fogo. Nesse outro ângulo, mais perto da pista do aeroporto, o fogo já tomou conta do avião e vai se arrastando e largando partes de sua fuselagem pelo local. E em questão de segundos, tudo que resta da aeronave são apenas destroços e uma imensa nuvem de fumaça. O primeiro lugar de nossa seleção de acidentes aéreos mais incríveis é imperdível. O céu não está de brigadeiro, ou seja, azul, sem nuvens, mas reúne condições normais para que experientes pilotos de caça realizem suas manobras arriscadas em mais um treinamento que antecede uma operação militar. Quando a aeronave surge, é apenas um ponto escuro no céu. Mas sua aproximação é celebrada pelos marinheiros que integram a frota de apoio dos aviões de caça. Incrível! O piloto passa por eles e domina o caça com habilidade absoluta. E quando atinge uma altitude maior, a explosão. O caça explodiu em plena manobra, deixando todos os companheiros do piloto completamente estarrecidos e desesperados.